Boa noite a todos, tudo bem, pessoal? Estou esperando aqui nosso convidado entrar aí. A gente vai bater um papinho hoje com o Ricardo Galvão, tá? Acabou de entrar na sala. Fala, Pizarro. Boa noite, Galvão, tudo bem com você? Tudo. Como vai você, amigo? Tudo bem, graças a Deus. Galvão, eu estava aqui começando a sua apresentação, mas vou fazer a apresentação mais simples e aí você acrescenta o que você achar que for necessário, tá? O menos é sempre mais, meu amigo. Bom, Galvão, ele é empresário, presidente da Câmara de Comércio Brasil-Portugal e pré-candidato a vereador pela cidade de Salvador, não é isso, Galvão? É isso mesmo. E aí eu não quis colocar as qualificações aí de instrutor de arte marcial, tem algumas outras coisas a mais aí, né? Que eu sei que você é perito. Estou, inclusive, com a camisa aqui agora, porque logo que acabar a nossa live, eu estou fazendo uma live sobre defesa pessoal feminina. Que isso também é uma coisa que você está engajado, né, Galvão? Ah, sem dúvida. É um propósito meu, né? Desde que eu me tornei instrutor de defesa pessoal, desde a época que eu fui sequestrado aqui em Salvador, e eu foquei muito no desenvolvimento disso aí para que fizesse com que as estatísticas do nosso país, né? Para quem não sabe, boa noite a todos e a todas aí, a cada 11 minutos, Pizarro, uma mulher é violentada no país, aquelas que registram. Nosso país é o quinto mais feminicida, a cada 2 horas, alguma mulher é agredida. São 5 mil mulheres, em média, que morrem só pela questão do gênero. Então, isso não pode acontecer. Eu tenho 3 filhas, sou extremo defensor das mulheres e não da igualdade, mas da equidade. Bacana, bacana, Galvão. Bom saber. Deixa eu só fazer aqui um parêntese, Galvão, porque assim, o título da nossa conversa gerou muita euforia entre os amigos. Entre os amigos aqui, adapte-se ou morra. Me diz aí onde é que você quer chegar quando você fala isso, adapte-se ou morra, né? Cara, essa já é uma palestra que eu já faço há muitos anos, né? Porque eu sempre, aí seguindo a lei de Darwin, né? Então, aí falando com os alunos aí da Dom Pedro e tudo mais, né? E Charles Darwin dizia que não era o mais forte que iria vencer, mas o que iria ser, o animal que se adapta mais rápido. E ele está completamente certo. E a gente está vivendo um mundo, um novo, né? Com uma situação do Covid, um outsider, né? Um cisne negro, que a gente pode falar sobre isso aí. E o que é que acontece? Todos os CNPJs, por exemplo, né? Eu sou empresário, que irão sobreviver, serão aqueles que vão se adaptar rapidamente a esse novo modelo disruptivo, né? A esse elemento invisível. Então, não adianta você ser o mais forte, não adianta você ser o maior. Se você não se adaptar, quebrando paradigmas para esse novo modelo econômico que está surgindo aí, você vai morrer, cara. E em qualquer negócio, né, Galvão? Em qualquer segmento, na defesa pessoal, no CPF, ou seja, se você não se precaver também, for um grupo de risco, você não usar protocolos de prevenção. Então, isso vale para o CPF e vale para o CNPJ, sempre. Legal, legal. É bacana, Galvão, essa introdução aqui, acho que é bacana para o pessoal te conhecer, é legal. E aí eu queria que você contasse agora um pouquinho da sua história empresarial, né? Que eu acho que é isso que é o motivo aqui do nosso bate-papo, né? Que as pessoas aqui na faculdade, a gente tem muita gente querendo empreender. Eu sou professor da área de SI, GTI, né? Então, Sistema de Informação e Gestão de Tecnologia da Informação. E nessa área, pelo menos, boa parte, vou dizer assim, que a maioria quer empreender. E você, eu sei que é empresário do setor também, então pode dar seu relato. Tá bom, então eu vou lhe fazer uma pergunta se você pegou uma coisa chamada COBOL. Rapaz, eu vi livros. Eu vi livros. Não cheguei a trabalhar com ele. Eu trabalhei com Clipper. Clipper eu cheguei a mexer. O Clipperossauro Rex. Clipper eu mexi. COBOL, Fortran, eu cheguei a ver alguma coisa, estudei alguma coisa, mas não cheguei a trabalhar efetivamente. Trabalhei com Pascal.
Olha, é capaz de eu, se me derem aí um dia, é capaz de eu voltar a programar em COBOL, porque aquilo ali fica no seu DNA. Mas, enfim, Pizarro, eu não nasci empresário. É, meu primeiro momento disruptivo, eu casei aos 17 anos, né? Com a minha ex-mulher de 16 anos. Então, para quem não sabe, esse foi a primeira crise, né, da minha vida, e toda crise é uma coisa legal na vida da gente. A gente está passando por essa crise e tem tanta coisa mudando, né? Então a gente tem que aproveitar sempre o lado positivo, numa situação como o Covid, que tem o lado negativo, claro, né? São vidas que estão sendo ceifadas, mas tem muita coisa. Se a gente elevar o nível de consciência depois dessa pandemia, com certeza nós vamos ter um mundo melhor. E naquela época, obviamente o pessoal já deve estar sabendo, eu engravidei a minha ex-mulher, né? Então, e começou assim a minha carreira como empresário. Por quê? Eu morava com meu pai, fui falar para ele essa situação que tinha acontecido. Eu já tinha plantado uma árvore na casa do meu pai, uma amoreira, eu morava lá, e eu chamei meu pai para conversar debaixo dessa amoreira e falei: pai, você disse para mim que para ser um homem realizado na vida precisava fazer 3 coisas: escrever um livro, plantar uma árvore e ter um filho. Ele: é isso, meu filho, todo orgulhoso. Eu falei: pai, agora só falta o livro. Meu pai me deixou debaixo da amoreira, né? E eu lá sentado, ele tipo com aquela cara: sua vida mudou. No outro dia ele derrubou a amoreira, quando eu vi estava machadada no chão, e ele disse: olha, agora você vai ter que se virar e vai ter que morar em outro local. E eu tive que procurar um emprego. E naquela época meu pai era diretor de transportes urbanos aqui e pediu emprego para ele. Olha a cabeça. Pediu emprego para o meu pai na área de CPD, Centro de Processamento de Dados, né? E meu pai me presenteou com um emprego, mas não lá. Me presenteou como despachante de ônibus. Aquele cara que anota durante 6 horas de sua vida que horas o ônibus chega, que horas o ônibus termina. E eu passei 6 meses, mais ou menos, trabalhando dessa forma, chateadíssimo com meu pai. Meu pai já não está mais presente, mas hoje eu sou grato pela lição que ele me deu, né? A lição de humildade. E é a mesma história da borboleta, né? Que está lá no casulo, você tenta ajudar para tirar, você só está piorando a situação. E era a lição que ele estava me dando. Então, a minha vida começou como despachante de ônibus. De tarde eu ia para a antiga Trabuco, que hoje é Unifax, né? E à noite eu era professor da Escola de Engenharia Eletromecânica, onde eu dava COBOL, Pascal, linguagem, programação estruturada, né? Tinha 200 alunos e essa era a minha vida. E passou um certo tempo, eu sempre quis ser empreendedor e eu tomei a decisão de pedir o FGTS, pedir demissão e tudo mais e abrir a minha primeira empresa, né? E houve várias situações que a maioria das pessoas diziam: olha, você não pode fazer, não faça isso, está largando sua estabilidade, faça concurso do Banco do Brasil, faça de auditor fiscal, mas eu não queria. Eu queria desenvolver a minha veia empreendedora, né? Então foi assim que começou a abrir a primeira empresa, que era uma revenda da maior empresa de software na época, chamava-se DataSul. E nós passamos vários anos de forma crescente, né? Até que houve a primeira, mais a segunda crise, que foi a minha empresa quebrou. E você pode dizer assim: pô, mas Galvão, a sua empresa quebrou, por que, se você está dizendo que estava tão bem? Porque eu não tinha a experiência e o conhecimento jurídico, e os meus ex-diretores pediram para eu fazer um evento no Alton Palace, convidar todos os clientes, funcionários e tudo mais, e informaram naquele momento de que estariam colocando uma filial da DataSul na Bahia. Ou seja, perdi tudo porque uma revenda não consegue concorrer com a própria filial. E aí você diz: poxa, mas a culpa é deles? Hoje eu digo: não, a responsabilidade é minha, porque eu aprendi na vida sobre uma coisa chamada autorresponsabilidade, que é a certeza absoluta que você é o único responsável pela sua vida que você tem levado. Ou seja, quem engravidou minha ex-mulher foi alguém? Não, fui eu, né? Quem não estudou a parte jurídica do contrato? Fui eu. Então, eu sou responsável pelos meus atos. E assim começou
derrocada, digamos assim. Eu quebrei, tive que voltar para casa do meu pai de cabeça baixa, perdi todos os funcionários, só ficou um, que era um tio meu, irmão do meu pai, né, que ficou resistindo lá. Eu fico com você até o final. Uma impressora e um computador. Só que a maldição, digamos assim, né, do pessoal que às vezes torce negativamente, não sei, ou é o desígnio de Deus, acho que Deus estava presente nisso aí, caiu um raio mesmo, na casa do meu pai, queimou tudo, eu não morri, meu pai não morreu, né? Mas o computador queimou, a impressora queimou, a geladeira queimou, e nisso aí eu tive que dar um passo atrás. E aí, nessa hora, Pizarro, sabe o que acontece? As pessoas do Eu Te Disse. Você sabe o que é o pessoal do Eu Te Disse? Eu imagino, viu, Galvão? Eu imagino. É Porque não assim, ficou no emprego? exatamente. É aquele pessoal que está torcendo para você, mas quando você toma uma queda, eu te disse que você não devia ter feito isso, eu te disse aquilo, aquilo outro e tudo mais. Então, esse pessoal do Eu Te Disse é terrível nas pessoas que querem arriscar, que querem se desenvolver. Mas eu era um cara muito aguerrido em relação a isso. Eu dei um passo para trás, né? Fui buscar um outro emprego e me empreguei numa outra empresa chamada Microsiga na época. A Microsiga era a quinta do Brasil, concorrente da DataSul, e eu, desde aquela época, eu pensei, boa, eu vou conseguir voltar vitorioso e ser vencedor em cima da DataSul, né? Meu objetivo era alto, meu sonho era alto. Claro. E eu trago uma coisa, Pizarro, que é assim, ó, o sonho não custa nada. E só depende de você de pensar um sonho grande ou um sonho pequeno, né? Os Lehman da vida, o livro dele, Sonho Grande, né? A Ambev, porque tinha um sonho grande. Então eu sonhava grande, eu sonhava que de alguma maneira eu ia conseguir vencer a maior empresa de tecnologia na época, a DataSul, que tinha me dado, eu não vou nem rimar, mas que tinha me dado aquele chute, né? E Uhum. assim eu entrei na Microsiga com 8 colaboradores, passei a ser gerente. Daqui a pouco fomos para 13, 14, 16, 18, 40, 80 funcionários, tudo dando certo. E aí veio uma outra crise, crise dos 7 anos aí dentro da questão da empresa, porque o sócio, nesse período, eu consegui, meu ex-sócio me deu, consegui 15% da empresa, né, com o meu trabalho. Sou grato a ele até hoje, grande Zé Ricardo. E só que 7 anos depois, por visões diferentes, né, ele achava que devia ir para um lado e eu achava que devia ir por outro, ele decidiu comprar a empresa de volta. E foi difícil, né? Porque assim, pô, de novo, tudo de novo, vou ter que vender a minha parte, né? Tem que Mas recomeçar, né, Galvão? recomeçar de novo parecia uma maldição egípcia. Mas eu e outros sócios que tínhamos 15%, o meu ex-sócio falou assim também, pô, por quanto a gente vai vender? Eu falei assim, cara, não vou vender essa empresa, eu vou comprar essa empresa. Mas como se a gente não tem dinheiro? Cara, é uma regra minha. O não na vida a gente já tem, né? Então, o não eu já tenho. Fui na época lá, fiz uma proposição de valor para o Zé, né? De alguns X milhões de reais, não cabe aqui se falar de valores, né? Claro, claro. E ele virou para assim, mas eu pago a vocês como? Eu falei, não, eu que vou te perguntar como é que você vai pagar. Ele, pô, mas eu tenho 70% da empresa. Eu falei, não, mas eu tenho uma ideia. Nós vamos pagar para você em 2 anos, e que se a gente não cumprir o acordado nesses 2 anos, você pega a empresa de volta. Colocamos um over no valor, pela questão da margem de risco, levamos 2 anos e pagamos tudo sem atrasar nada. Que, que bacana, né? E aí entra uma pergunta, Galvão, que eu acho que aí se encaixa aí nesse momento aí. O que você acha dessa questão de assumir riscos? É claro Tá? que assumir risco você precisa conhecer onde você está entrando, né? E aí é uma coisa que você assumiu o risco ali no momento que você conhecia, sabia que era capaz e conseguiu entregar o que foi prometido, né? Perfeito. Olha, a questão do risco está ligado a 3 coisas, né? Ao seu conhecimento
conhecimento daquele negócio, conhecimento daquilo que você tem competência, daquilo que você não tem competência. E tinha uma máxima de Tom Peters, né, que ele sempre falava o seguinte: um grande líder deve se rodear de pessoas mais competentes do que ele. Então, foi uma das coisas que eu fiz, né? Eu busquei pessoas mais competentes do que a minha pessoa em várias atividades, né? E eu sempre falo também, tanto na defesa pessoal, e eu vou fazer algumas analogias agora à defesa pessoal, que tem tudo a ver com empreendedorismo, né? Que o ego mata o talento, né? Toda vez que o ego entra na frente, seja na defesa pessoal, sempre eu falo com meus alunos: olha, entrem na sala e joguem o ego ali no chão, depois peguem ele de volta. Porque o ego significa prepotência, arrogância, xícara cheia, né? E tudo isso não vai funcionar nem na defesa pessoal, nem no mundo empresarial. Então, essa é uma das questões muito importantes. E quanto à relação do risco, ele tem a ver também com o conhecimento. Francis Bacon sempre falou que o quê? Poder é conhecimento, o conhecimento é poder. Então, se você domina a defesa pessoal, se você domina o seu mercado, o seu conhecimento, você tem maiores probabilidades de não errar e maiores possibilidades de poder arriscar. E aí você tem dois níveis de risco, né? Existe uma... Não, sem problema. A filhinha que está ligando, é capaz dela ligar de novo. Não, tem problema. Existe uma coisa chamada análise de risco iminente. Ou seja, um risco iminente. Poxa, está chegando um indivíduo próximo de mim, né? A defesa pessoal é baseada no planejamento, na prevenção. Mas, se a coisa é iminente, o risco é iminente, você tem que tomar uma atitude, geralmente, que não está sendo baseado no planejamento estratégico que você teve, como prevenção, riscos, análise de riscos, futuros e tudo mais. Então, se você detém planejamento, e o planejamento eu entendo como um grande J, né? O J, essa partezinha aqui é bastante grande. Isso é o planejamento. E isso aqui é o tempo da execução. Então, planeje bastante para poder executar rapidamente, né? Seja com a propriedade que você tem. Então, o risco é inerente ao empreendedorismo. Você tem que arriscar, mas riscos estudados e riscos calculados. Bacana. Estou vendo aqui a mensagem, Galvão, que botaram aqui, que você criou uma irmandade na empresa. Alguém colocou aqui embaixo. Deve ter trabalhado com você, falando, né? O Wellington, grande Wellington. Pois é. Na verdade, um grande abraço para o Wellington, grande profissional, tá? Muito obrigado aí, a sua testemunha. Vai me fazer chorar, ó. E aproveitar, viu, Galvão, que a gente tá com audiência aí qualificada também, até da Irlanda, que eu vi que meu irmão conectou aí, Alexandre tá aí. Que legal. Tá aí também, Vera tá aí, tá todo mundo aí prestigiando o nosso. Um abraço ao McGregor, tá? Ao Conor McGregor, que eu sou fã dele. E do uísque irlandês, pô. Galvão, aproveitando aí, você comentou mais cedo um pouquinho sobre estabilidade, né? Que o pessoal criticou muito com relação a você vai largar estabilidade. Certo. Estabilidade. Hoje em dia o mercado de trabalho está um pouquinho diferente, né? Principalmente na nossa área de SI, GTI, o pessoal costuma contratar muito como PJ. Eu costumo dizer muito para os meus alunos que as empresas querem ter um profissional dentro da empresa como se fosse alguém que vista a camisa do time como se fosse dono da empresa. Como é que você enxerga isso daí, Galvão, em cima da sua percepção? Eu acho perfeito, porque assim, na época que eu estava na operação da Microsig, que virou TOTUS, né? Eu tinha sempre esse conceito, porque grande parte já era PJ, né? E eles tinham um conceito de... Esse nome é batido, mas é vestir a camisa, mas eu vou mudar. Senso de pertencimento, né? E esse senso de pertencimento foi muito utilizado pela minha pessoa e pelos meus parceiros internos, né? Nunca chamei de funcionários, né? Era a minha tropa, como o Wellington falou aí, né? A Irmandade. A Irmandade, exatamente, os caveiras. E os meus caveiras, antes de existir Tropa de Elite 1, né?
Quando a gente assumiu a Microsiga, quando a gente comprou os 70%, né, poderia existir um efeito manada, né, porque imagina, 15% comprando 70%, 30% comprando 70%, capital indo embora. Nós trabalhamos com profissionais consultores e que uma empresa baseada em serviço é o capital humano, que é o seu estoque, digamos assim. Então, se vai todo mundo embora, eu estou comprando o quê? Nada, né? A não ser talvez uma carteira de clientes. Então, uma das primeiras coisas que a gente fez foi reunir toda a equipe, os 80 profissionais, e para fazer um kick-off, dar a explicação do que estava acontecendo na empresa. E eu informei que nós íamos fazer um evento motivacional no Clube Med, né? Mas mal sabiam eles que os ônibus, quando chegaram completamente vedados, né, e foram interceptados, e a palavra é essa, na Luiz Eduardo Magalhães. E no primeiro ônibus entrou o comandante do 19º Batalhão, no segundo ônibus o subcomandante, o coronel Aeronildes. Eu cheguei de helicóptero para fazer a pressão depois. Ivete Sangalo era a nossa cliente, ela nos cedeu o helicóptero. E os comandantes falaram assim, bem-vindos ao inferno, 19º Batalhão de Caçadores, resort que vocês vão passar o dia inteiro aqui, né? E foi aquele choque, mas fizeram operações militares fantástico. E eu me lembro, e foi aplicado, por exemplo, algumas coisas como teoria das restrições do Eliyahu Golda, e assim, na prática, que na hora de fazer o rancho, que é tomar café, né? A tropa se dirigiu totalmente parametrizada, com uniforme, cantil, tudo. E chegou lá e o tenente Aires virou e falou assim, os senhores têm senhoras e senhores têm 20 minutos para tomar o rancho, tomar o café. Aí um colaborador meu falou assim, mas o Galvão disse que era 30. Aí o tenente virou e falou assim, senhoras e senhores, eu vou repetir a instrução. Vocês têm 5 minutos para tomar o café. Mais alguma pergunta? E eu lhe digo, né, a necessidade faz o homem. Em 5 minutos, todo mundo tomou café. Né? Teoria das restrições. Fizeram todo o evento, passaram perrengue pra caramba, mas no final o senso de engajamento e pertencimento era de uma tropa unida e coesa. Tanto que o nosso lema, na época, ficou o lema que está em cima do telhado do 19º Batalhão de Caçadores, que é: o que for possível está feito. O que for impossível, nós o faremos. Né? E a partir daquele momento, nós saímos da 5ª colocação, começamos a dar a virada, que era necessário dar a virada, juntamente com o presidente Laércio da Microsiga, que depois adquiriu a Logo Center, adquiriu a RM na época por mais ou menos 200 milhões de reais, que era uma grande empresa, que hoje faz parte da TOTUS. Só para você ter uma ideia do tamanho do investimento, hoje a TOTUS, só a matriz hoje da TOTUS, custou 200 milhões. Né? Só o prédio, só o prédio. Pois é, só o prédio, né? Só as instalações. Então, isso é muito gratificante, né? De ver você ter acreditado numa empresa, né? Diante de todas as adversidades que eu passei, que minha equipe passou e que acreditou. E estamos aqui. Bom demais. Isso daí, Galvão, que você falou aí do ônibus, de exército, etc e tal, isso daí mostra um pouco da sua forma de gerir o time. Você é um gestor de times tradicional ou você é um gestor de time fora do comum? Tá. Como é que você eu vê vou dizer o seguinte, só para você ter uma ideia, eu sou muito fã do Richard Branson, o CEO da Virgin Airlines. Né? Então, não sei se você sabe, ele foi sempre um cara que estava focado nas pessoas. Né? E eu me lembro uma vez de que, para comemorar o Dia das Aeromoças, alguma coisa assim, ele entrou em das viagens internacionais com várias aeromoças, ele vestido de aeromoça. Né? Então, tipo assim, porra, mas como é que o cara faz isso? Isso se chama empatia. Ele se colocou no lugar delas. Então, imagine um cara bilionário se fazer o papel, entre aspas, ridículo de estar. Ridículo um caramba, cara. Você tem que ser disruptivo se você quer liderar as pessoas. As pessoas estão cansadas de mesmice, estão cansadas de estarem dentro de caixas, de estarem em padrões de modelos mentais de gerações passadas. Então, eu sempre busquei essa questão da disrupção
Então, esse é o exemplo aí do evento que nós fizemos no 19º Batalhão. E eu sempre geri de uma forma diferente. Eu sempre acreditei e acredito numa coisa chamada meritocracia, né? Quem faz mais, merece mais, né? Então, por exemplo, a minha equipe de vendas, muitos deles eram surfistas, como eu, né? E não me importava se eles estavam na empresa, não me importava se eles estavam surfando, não me importava se eles estavam dormindo até meio-dia, não me importa. O que me importava é se eles iriam estar trazendo a meta e o resultado no final do mês, né? Então, cansei de fazer reuniões surfando com os caras. No dia que não tinha onda, porque se tivesse onda não ia ter reunião, né? Atrapalha, né? A onda Atrapalha. atrapalha. Mas por que a gente fazia reunião lá dentro do mar? Porque dentro do mar você está conectado com a criatividade, né? A Américo de Márcio sempre falou do ócio criativo. Lá você está conectado com os elementos da natureza. Você não está com a droga do celular, não está interrompendo, a criatividade está surgindo, o brainstorming natural está surgindo. E eram grandes ideias que aconteciam dentro do mar. Então, eu sempre acreditei nisso. Nós tínhamos, só para dar um outro exemplo, nós tínhamos o dia da terça zen, mas a terça zen era a terça zen juízo, né? Como você sabe, eu sempre gostei de artes marciais, então, de 5 às 6, as pessoas estavam ali meditando. Meio-dia, estavam dormindo, relaxando. Você tinha colchões e tudo mais. Mas de 6 às 7, era botar a luva com quem quisesse e o pau comia, né? Quem quisesse, ninguém era obrigado. Um grande amigo meu, que era o boy da empresa, né? Era um funcionário que era boy, depois se tornou auxiliar administrativo, grande Wilson, não sei se está aí. Era um canhoto virado, bicho. Eu cansei de chegar no outro dia de olho roxo, né? O pessoal pergunta, pô, tá olhando? Não, foi o Wilson que me bateu ontem. Não sabe se ele estava descontando alguma coisa, acho que não, né? Porque o pessoal gostava, né? Não, ele estava descontando o que eu dava nele também. Não, bacana, Galvão, bacana. Galvão, conta pra gente também, pro pessoal que tá lhe ouvindo aí, você contou um pouquinho da sua história, etc e tal, mas um pouquinho também do papel da Câmara aí, Brasil-Portugal, que você promove, né? E a questão também da sua pré-candidatura a vereador, né? Que eu sei que é uma coisa que você está engajado, querendo fazer Sim. isso daí acontecer e é uma coisa importante, acho que você dizer aí para o pessoal. Primeiro, obrigado pela oportunidade. Então, vamos falar primeiro da Câmara, né? A Câmara de Comércio, eu sou presidente da Câmara de Comércio Brasil-Portugal, né? E o grande objetivo da Câmara, que é uma entidade sem fins lucrativos, é atrair relações internacionais com Portugal e também com países da língua portuguesa, mas principalmente com Portugal, para estabelecer relações comerciais entre os dois países. Ou seja, trazer investidores portugueses para investirem no Brasil e levar brasileiros para investirem em Portugal. Essa é a principal missão da Câmara Portuguesa e com seus associados, né? De fazerem negócios, fazerem business entre os seus associados e, claro, né, no bojo dessa situação também, você trazer toda a parte cultural, né, que é tão forte em Portugal, desde da comida, que é maravilhosa, do vinho, que é maravilhoso, da cultura, né? Hoje, Portugal é, se eu não me engano, o segundo ou terceiro país mais seguro do mundo, né? Um dos países que tem a tecnologia mais avançada da Europa. Você que é da área de tecnologia, todo ano existe uma feira chamada Web Summit. É a maior feira de inovação e tecnologia do mundo, onde passam durante uma semana 70 mil pessoas. E todos os anos, né, e eu acho que vão ser mais 5 anos, se eu não me engano, foi definido que a Web Summit é em Portugal. Então vejam a importância hoje de Portugal, até de uma tecnologia avançadíssima, várias startups, inovação, projetos de investimento do governo e fundos de investimento aportando capitais naquelas startups, né, que querem investir em Portugal, querem se fixar em Portugal. Sou suspeito de dizer, mas Portugal é a bola da vez. Também está passando pela questão da pandemia. Então, essa é a grande missão da Câmara Portuguesa, no qual eu tenho a honra de ser presidente.
e também sou vice-presidente da Federação das Câmaras de Comércio Brasil e Portugal, que, por felicidade, não tem uma correlação, mas para vocês verem como é importante a chancela de uma Câmara de Portugal, o presidente da Federação das Câmaras é Nuno Rebelo de Sousa, amigo meu e filho do presidente de Portugal. Então aí já dá uma potência a mais, né, para a Câmara. Invista em Portugal, gente. Só para vocês terem uma ideia sobre a questão do turismo, como nós estamos defasados. Nós precisamos investir no turismo, principalmente Salvador, a capital do turismo. Mais ou menos em torno de 17 a 20 milhões de pessoas visitam Portugal todo ano. Portugal cabe mais ou menos em Pernambuco. Brasil, 7 milhões. Um terço, né? E veja o tamanho do nosso país. E aproveitando... Não dá, Pizarro, não dá para nenhum brasileiro, me desculpem brasileiros, também sou brasileiro, mas não dá para fazer piada com português, que vai passar vergonha. De burro, o português não tem nada. Vejam a potência que eles se tornaram. Isso mesmo. E de alguns anos para cá teve uma demandada também de profissionais da área de tecnologia para lá, né, Galvão? Sim. Aí já indo para a nossa linha aqui de profissionais de SI, GTI, né? Exato, porque, como eu lhe falei, existem várias linhas de investimento. Existe, por exemplo, o Portugal 2020, né, que eu acho que possivelmente vai passar para Portugal 2030, né, que são, se você tem um projeto, por exemplo, de inovação, ou que quer se fixar lá e quer geração de emprego e tem uma ideia bacana, não é, por exemplo, eu quero montar uma rede de agências de turismo. Não vai passar no Portugal 2020. Mas eu quero desenvolver, eu tenho um projeto para desenvolver uma tecnologia de detecção de osteoporose não invasiva que pode detectar quando aquele paciente caia e que automaticamente gere um workflow para um determinado para o médico. Estou dando um exemplo. Isso é inovação, isso você tem investimento, juros baixíssimos, anos e anos para pagar, parte, inclusive, do capital a fundo perdido. Então, isso se chama investimento no país. Bacana, muito bacana. E agora conta para a gente um pouquinho das suas ideias aí enquanto pré-candidato a vereador, Galvão. O que você imagina aí pode trazer para contribuir, né, com relação à cidade? Tá, tudo bem. Agora você me pegou de surpresa, porque geralmente eu não falo isso numa live, né? Eu procuro focar para não achar que é. Mas é só você ser. Não precisa também aprofundar, tá, Galvão? Eu sei que é uma pré-candidatura, né? Que pode até você eu mesmo, né? Seja você mesmo, exatamente. Primeiro, assim, eu tenho 55 anos e eu tenho um conceito que eu acho que muitos têm, que é o give back, né? Ou seja, você dá um retorno à sociedade, né? Então, eu acredito, eu sou um outsider, nunca fui político, mas eu acho que um dos meus pilares justamente é a questão do empreendedorismo e é preciso que você tenha um empresário na Câmara Municipal defendendo os interesses dos pequenos e médios empresários e empreendedores, né? Desde aquele cara que está ali, naquela lojinha vendendo aquela pizzazinha hoje, por exemplo, no delivery, tentando sobreviver em relação ao Covid. Então, essa pessoa jurídica tem que ser ouvida, né? Eu comecei com o despachante de ônibus, como eu lhe falei, e passei a ser um pequeno empresário. E eu sei a dificuldade para quem é empresário, que está começando como empresário, eu sei a dificuldade que a gente passa. Algumas pessoas dizem, os empresários não valem nada. Pô, os empresários são o que sustentam esse país, cara. É a força motriz. Veja quantos empresários, grandes, pequenos empresários que se moveram, né, para ajudar as pessoas que estão aí. Eu conheço grandes empresários como o Paulo Moraes, que é o presidente da Espaço Laser, né? Espaço Laser tem várias franquias. Uhum. Não sei se vocês sabem, mas a Espaço Laser tem quase 5.000 funcionários, né? Um cara que começou e está conseguindo manter todos os funcionários. Então, assim, são 5.000 pessoas que, se você multiplicar por 3 ou 4, são 20.000 pessoas que estão sendo beneficiadas diretamente por uma empresa. Então, imagine se você reforça, né,
os pequenos empresários, empreendedores, né? A geração de emprego que isso pode tornar. Existe uma expectativa que é no final do último quarto desse ano, 15 milhões de brasileiros estejam desempregados. 15 milhões, cara. Então, é necessário se fazer políticas que incentivem o empreendedorismo, né, para que a gente consiga reverter essa situação econômica, né, do novo. Então, esse é um pilar meu que eu luto e defendo ferozmente, ou seja, ter um empresário na política, não um político empresário, né? Então, esse é um dos pilares. O outro pilar, como eu já falei, né, porque eu tenho uma causa própria, eu não sou... eu aprendi também lá no 19BC uma frase muito bacana, que a palavra convence, mas o exemplo arrasta. Né? É verdade. Então, quando eu falo de defesa pessoal, eu falo de equidade da mulher, eu falo de sistemas de prevenção, porque muita gente acha que defesa pessoal é sair dando murro no outro. Não é. É usar da inteligência. Só para você ter um entendimento do protocolo, né? De um dos protocolos. Se alguém parte para cima de você com a faca, inclusive em cima de mim, que tenho mais de 10 anos de experiência, você sabe qual é o protocolo da defesa pessoal, que é diferente da arte marcial? O protocolo... Eu imagino que você ia fugir. Exatamente. É fugir, é correr, se abrigar. Por quê? Porque uma faca, ela é altamente letal. 70% das situações que ocorrem no Brasil é de arma branca. Ela é multidirecional, silenciosa e não precisa recarregar. E não custa, e custa barato, qualquer pessoa pode estar portando, porque vai cortar um coqueiro e tudo mais. Entendeu? Então, assim, eu tenho propriedade quando eu falo na equidade feminina. Não é possível mais que não exista isonomia salarial entre homem e mulher na mesma função. E isso não acontece no Brasil. Então, é importante se ter equidade, né? É importante de que as mulheres tenham as mesmas condições, a equidade, né? Não é para ser igual, não. Homem e mulher são diferentes, ponto final, fisiologicamente, de forma em torno de hormônios, tudo é diferente, né? Então, é importante que se lute por essa equidade empresarial e no caso da violência, né? Porque quando a gente resolve, e a defesa pessoal, por exemplo, significa educação. E se você analisar todo o país pós-guerra ou que sofreu problemas históricos, todos os países, Japão, os tigres asiáticos, Coreia, né, do Sul, todos que investiram em educação, todos os países conseguiram evoluir. Eu não acredito em nenhum país que não invista na educação. A educação é a causa e consequência de tudo. Então, se você ensina uma mulher, por exemplo, nas escolas, eu tenho certeza absoluta que é uma coisa que tem que se aprender desde o primário, empreendedorismo. Eu ensino minhas filhas de 8, 12 anos a empreender. Então, isso é uma coisa importante. que eu estava anotado aqui, que ia ser a próxima pergunta, sobre empreendedorismo. E é isso, que bom que você entrou. Continue, Galvão, desculpa. Olha, empreendedorismo tem que ser matéria de escola. Defesa pessoal, eu sou suspeito, né? E aí, garoto? Boa noite, pessoal. Vai lá, vai, que o momento é chamado. Live é isso. Desculpa, pessoal. Não, não é desculpa. O que a gente está fazendo aqui, eu e você, é plantar agora para esse garoto aí que passou, né? É verdade. Então, assim, eu tenho uma prima minha muito querida, que eu postei alguma coisa no Facebook, e ela, uma pessoa maravilhosa, coração maravilhoso, mas ela estava no momento de dizer, olha, o mundo não vai mudar, nada vai acontecer, não sei o quê, só daqui a milênios. Mas repare bem, olha, para pensar. Se vai acontecer daqui a milênios, quando é que deve ser dado o primeiro passo? É agora. Eu me lembro uma coisa que meu pai ou meu tio, não me lembro mais, eu queria plantar quando era pequeno uma jaqueira. E é uma tristeza minha que eu tenho, porque eu não plantei a jaqueira. Porque na época, um dos dois falou assim, pô, você vai plantar essa jaca, quando ela for crescer para ter frutos, vai ser só daqui a 40 anos. Cara, se eu tivesse plantado essa jaqueira lá no passado, ela estava enorme, eu estava feliz. Está dando fruto agora. É como um símbolo, entendeu? Então,
A gente tem que fazer a diferença agora. E a gente não pode pensar de que, assim, outra coisa, né? Você tem que ter um voto consciente. Não é assim, eu vou votar naquela pessoa que vai fazer um bem para mim. Pô, isso é um egoísmo do caramba. Você tem que ver se aquela pessoa tem liderança, se tem comunicação e se tem causa. E causa é diferente de promessa. Causa é propósito, né? Propósito. Então, se você não tem isso, porra, não dá para fazer muita coisa, né? Então, é nisso que eu entendo. E assim, muita gente fala assim, eu não vou votar porque não vai mudar nada, é tudo a mesma coisa. Cara, eu discordo disso. E aí eu trago uma frase de Martin Luther King, cara. Ele dizia naquela época, eu não tenho medo do grito dos maus. Eu tenho medo do silêncio dos bons, cara. Então, toda vez que um bom se calar, nós estamos perdendo, cara. Nós vamos estar perdendo. Pode ser que eu não faça. Pode ser que, primeiro, eu não seja eleito, mas pode ser que eu seja eleito e só consiga modificar 1%. Mas eu mexi 1%, cara. É a lei do contágio social. Eu sempre brinco da questão das estrelas do mar, né? Que tinha um garotinho lá na praia com 100 mil estrelas do mar, tudo encalhado. Aí ele pegava uma estrela e jogava, pegava uma estrela e jogava. Aí chegou um cara culto, sapiente, né? Filósofo, cientista, falou assim, você não está vendo que você... O que você está fazendo? Aí o garotinho, estou salvando estrelas do mar, então vamos jogar. Aí o cara virou para ela assim, vem cá, você não está vendo que você não vai fazer a diferença? São milhares que estão encalhadas aqui e no mundo inteiro são milhões. Não vai fazer a diferença. Aí o garotinho olhou, sorriu para o cientista, filósofo, sei lá o que o cara era, pegou mais uma, jogou e falou, mas para essa eu vou fazer a diferença. Então, a nossa missão é jogar pelo menos uma estrela do mar. É isso que eu acredito. E eu me baseei nisso, não é questão política, eu sempre baseei isso na minha vida profissional, empresarial, espiritual, e é o que eu faço ensinando as mulheres a defesa pessoal. Se uma conseguir deixar de ser vítima de um estupro, que é um crime hediondo, já faria diferença. Ou até, talvez, Galvão, usando aí a figura de linguagem, né? Plantar jaqueira, né? Pronto. Talvez você não veja, mas daqui a 40, 50 anos alguém vai ver isso daí funcionando, né? E plantar jaqueira. Pronto, você foi fantástico agora. Ô, Galvão, eu queria, na verdade, pedir, se o pessoal quiser, pode mandar as perguntas aqui, tá? E aí tem uma pergunta, Galvão, aqui, que uma pessoa mandou, deixa eu ver aqui, perguntando o que caberia de Portugal hoje em Salvador. É o quê? Não entendi. O que caberia de Portugal em Salvador? Cara, primeiro eu vou dar de cara um projeto do Centro Histórico, né? Está existindo um renascimento do Centro Histórico, né? Infelizmente aconteceu aquela questão do Covid, mas grandes empresários, né? O Grupo Fera, que está lá com o Fera Palace, e tem vários empreendimentos que foram adquiridos para transformar o Centro Histórico para quem conhece Portugal, no Centro Histórico do Chiado, por exemplo, lá de Portugal, que você passeia 2 horas da manhã, não tem problema nenhum de segurança, e você vê bares, restaurantes, cafés, né? Tanta coisa maravilhosa, e a gente tem um centro histórico lindo, patrimônio da humanidade. Então, assim, ali poderão se estabelecer várias empresas, não só de Portugal, mas várias empresas do mundo. Então, essa é uma possibilidade de trazer empresas que se estabeleçam no centro histórico. Esse é um exemplo clássico. E existem outros segmentos de tecnologia, né? e tantos outros possibilidades, inclusive turísticas, que podem... Tem vários grupos portugueses que estão investindo, investiram na Bahia, investiram em Portugal, né? Investiram na Bahia, investiram em Salvador. Então, agora, se você disser assim, olha, a balança está desfavorável hoje, tá, porque hoje tem mais brasileiros querendo investir lá do que portugueses querendo investir. Aí você tem uma série de coisas. Isso com o Brasil, a questão da segurança e tudo mais. Mas se você faz um trabalho apropriado para dar essa tranquilidade a um investidor português aqui, e esse é um dos papéis da Câmara Portuguesa, certo? Eu não tenho dúvidas que nós vamos trazer investidores portugueses como estávamos trazendo antes. Bacana.
Você sabe que você está numa live aqui da universidade, né, Galvão? E aí Sim. o Joaci, que é um grande amigo também, estava aqui propondo, de repente, ver fazer um intercâmbio entre alunos de rede pública de Portugal, Brasil, alguma coisa do tipo. Ele botou Sim, aqui escrito aqui, rapidinho. ba- Se- bacana, cara. Dilmar, obrigado aí pelo carinho e outras pessoas que já se colocaram aí também. Obrigado pelo carinho de todos vocês. Claro, por que não vamos propor um projeto desse intercâmbio, tá? Na verdade, Portugal já trazia muita gente aqui para Salvador. Existem alguns projetos, né? Que eles passavam um período aqui e muitos deles não queriam voltar, né? Para vocês verem como a nossa pátria, como a nossa cidade é um lugar principalmente de calor humano, cara, né? Esse calor da receptividade é fantástico. É um bem intangível que poucos lugares têm como a Bahia tem. E nós precisamos reacender isso, certo? Porque o turismo empresarial, o turismo de trazer esses intercâmbios, excelente ideia, a gente pode trabalhar. Depois entra em contato comigo para a gente ver isso, né? Se a Dom Pedro quiser aí participar como um head desse projeto, por que não? Vamos levar isso à frente, tá? Então é maravilhoso. Com certeza, Galvão, é interesse total. Tenho certeza aí. Eu estou falando aqui, o coordenador está nos assistindo. Estou respondendo por ele, mas digo já de antemão, com certeza é interesse total da instituição. É uma coisa que a gente está correndo atrás. Já está acabando, viu, Galvão? Nosso tempo aqui. Eu Sim. estou cronometrando aqui, eu sei que essa live aqui ela tem um tempo de 1 hora precisamente, né? Se não corta e a gente não consegue nem dar tchau. E aí eu queria pedir ao pessoal, se tiverem mais dúvidas, por favor, mandem as dúvidas. No oeste da Bahia, os portugueses estão investindo forte. Grande Francolino. Grande abraço, meu amigo. É isso mesmo. E nós estabelecemos uma parceria agora com uma empresa de fundos de investimentos internacionais, né? Para que as empresas baianas, os associados da Câmara Portuguesa que queiram internacionalizar a sua empresa e buscar aporte de capital internacional é uma grande possibilidade nesse momento atual que urge, né, pequenos, médios e grandes empresários, alguns inclusive com RJ, né, em recuperação judicial. Existem oportunidades lá fora, né, que podem ser captadas, e esse é um dos papéis da Câmara Portuguesa também, tá? Muito bacana, muito bacana. Galvão, a gente só tem 10 minutinhos mais aí para fechar. Eu queria te pedir que você fizesse a sua. Deixa eu só ver aqui, apareceu mais uma pergunta aqui, viu, Galvão? Fala. Se for difícil, você responde. Não, essa daqui é facinho, essa daqui é fácil. Essa daqui vai ser até fácil para você, viu, Galvão? Estou perguntando aqui quando é que vai ter outro Galvão nesse Popó. Rapaz. Popó já está decadente, viu, Galvão? É o quê? Popó tá decadente, viu? Tô engordada. Olha, eu garanto a você que aquela mão de pedra continua tão forte como. Ele pode até nunca mais ouvir. Ele pode estar gordinho, beleza. Mas a mão de pedra. A mão não perde a força, né, Galvão? Ó, esse negócio de popó foi bacana porque é o seguinte: a gente fez essa luta, né? De novo, disruptiva, né? Um evento de tecnologia. Eu chamei Popó para fazer uma luta e ajudar uma ONG de limpeza das praias, sou surfista, né? E também o próprio trabalho dele social do box como inclusão social, né? Aí ele topou, rapaz, ele ficava todo, ele tinha parado na época, né? E ele ficou tão animado que mesmo lutando com um cara amador como eu, ele ficava animado como se fosse uma luta do Mundial. E ele me ligava, tipo assim, ó, sonhei com você. Rapaz, você ia parar no hospital do mundo que eu tinha lidado. Isso aí ele falava para as pessoas que estavam envolvidas, criando uma pressão psicológica. E você sabe que ele entrou mesmo na minha mente. Mas eu também dizia, rapaz, eu também sonhei com você. Mas assim, a gente fez uma luta, acho que está no YouTube, não sei, ou pelo menos o treinamento antes, né? A gente fez uma brincadeira, tá lá, Popó versus Galvão, se quiser olhar lá a brincadeira que a gente fez, o teaser que a gente fez, né? Mas a gente ajudou, né? Mais uma vez. E se eu estou aqui falando bonito, com esse rosto aqui, sem nenhum hematoma, você sabe quem ganhou a luta, né? Ô, Galvão, aproveitando aqui, tem mais duas perguntas aqui. O Joaci está perguntando como a Câmara atua no intercâmbio, né? De pesquisas na área de tecnologia.
E aí depois eu faço a outra pergunta. Como é que a Câmara pode auxiliar nesse intercâmbio aí? Olha, a Câmara, nós temos um vice-presidente em Portugal, que é o Francisco Quintela. Existem órgãos que fomentam a parte industrial, comercial, de tecnologia, como o ICEP, por exemplo, e outros órgãos. Então, toda vez que existe uma necessidade de um intercâmbio ou de conhecimento de tecnologia, é papel da Câmara para os associados fazer a ponte entre as entidades. Tá? Então, esse é o nosso grande papel aí de ser essa enzima, digamos assim, essa ponte entre os dois lados. Legal. E uma outra pergunta que tem aqui do Israel. Pela sua história, teve momentos onde teve que tomar muitas decisões importantes e difíceis. Como tomar esse tipo de decisão? Excelente. Primeiro, às vezes você toma uma decisão porque não tem outra decisão a tomar, né? E geralmente minha vida foi muito disso também. Segundo, que eu sempre falo, na dúvida, acelere. Porque até comparando na questão da defesa pessoal, o que mais prejudica uma pessoa na defesa pessoal é hesitação. Se tiver que fugir, fuja. Se tiver que combater, combata. Se tiver que negociar, negocie. Só não morra. Então, a hesitação, e isso vale para o mundo empresarial também. A segunda coisa, o não a gente já tem. Então, por exemplo, como é que você conseguiu chegar ao 19º Batalhão de Caçadores? Não conhecia ninguém. Eu fui lá conversar com o comandante e vendi minha ideia. O não eu já tinha. Como é que eu lutei com o Popó? Fui lá e conversei lá na época como o secretário de esporte. O não eu já tinha. Como é que eu lutei com o Lyoto Matida, campeão do mundo? O não eu já tinha. Como é que eu entrei na Microsiga? O não eu já tinha. Né? E, graças a Deus, a Microsiga virou TOTUS e depois de 15 anos eu vi o meu sonho ser realizado. A TOTUS, o presidente da TOTUS, comprou a DataSul, né? Eu levei 15 anos para ver isso acontecer, pagou 700 e tantos milhões e a gente conseguiu aí, consegui me realizar e ter acreditado no meu projeto e acreditado na empresa que acreditou em mim. Muito bacana, Galvão, muito bacana. Eu vou fazer uma última pergunta aqui, que é a minha pessoal aqui agora. Quem foi mais difícil, Popó ou Machida? Rapaz, sabe, eu acho que foi Matida, sabe por quê? Não, Popó foi antes, na pressão psicológica, me ligava meia-noite, 1 hora. E Lyoto foi no dia, por quê? Quando eu fui conversar com o Lyoto, de novo, o não eu já tinha, aí ele falou, quando eu tentei fechar com um lutador anterior, um campeão também. Quando ele viu que não ia ganhar um patrocínio da TOTS, ele recusou e sumiu, me deixou a ver navios. E nós íamos ajudar o grupo de apoio a crianças com câncer. Mas, como eu disse, você tem que ser grato a tudo na vida. Foi por essa recusa que eu conheci Lyoto. E Lyoto se tornou um amigo meu. E o pai dele foi um cara maravilhoso também, mestre Matida, precursor do Karatê aqui com o Caribé. Então, quando eu cheguei lá e falei para Lyoto, ele tomou a primeira atitude. Olha, pega o meu cachê e entregue para as crianças com câncer. Velho, era o cara. Aí eu virei para ele, e ele virou para mim e perguntou, e você vai lutar com quem? Não, ele perguntou assim, e eu vou lutar com quem? Eu falei, você vai lutar comigo. Aí ele, com você? Aí eu tirei o óculos e falei assim, por quê? Você está com medo? Isso que é um cara, né? E eu, porra, tive que arriscar, né? Aí ele, rapaz, olha, essa luta vai ser uma demonstração, mas no 4º round se prepare. Isso ele me falou no dia da luta, que era o evento de tecnologia, às 6 horas da manhã. E aí usei também o meu plano de contingência, porque como eu era o dono do evento, 400 pessoas olhando a gente lá em cima do octagon, eu combinei com o cara que toca a sirene para acabar o round, tipo assim, se você vê alguma não conformidade no último round, o Lyoto mais bravo, alguma coisa, toca essa droga aqui antes que ele me mate. E aí foi isso que aconteceu. E eu, naquela expectativa, ele me pegou igual um saco de pena, me jogou no meio do octagon, BUM! Quando eu fui me levantar, eu tenho isso gravado, depois eu mostro, ele veio com uma joelhada voadora. Na joelhada voadora, o cara já estava tocando a sirene. Aí acabou. Galvão, queria lhe agradecer muito, Galvão. Obrigado aí pela sua participação aqui na nossa live. Obrigado a todos e a todas. Queria agradecer a todos aí que estão nos assistindo, os professores da faculdade, alunos, família, todo mundo aí. Muito obrigado mais uma vez, viu, Galvão? E olha, eu queria parabenizar os professores, como eu disse, né? Esse país é movido pelos empresários, mas os empresários foram movidos por professores que ensinaram, né?
seja uma arte marcial como o mestre Matida, que é um grande professor, mestre, um samurai vivo, mas eu sou grato a todos os professores e mestres, sejam professores ou mestres da vida, que me ensinaram o que era bom e o que era ruim. Então, vocês, cara, vocês têm um grande propósito nessa vida, certo? É criar a esperança para todos esses jovens, né, que possam fazer um Brasil diferente. Então, a minha gratidão a vocês. Me sigam, se vocês quiserem. Ricardo Galvão no Instagram, no Facebook, o 3KM Oficial Defesa Pessoal. E eu vou desligar agora já para começar uma live sobre defesa pessoal feminina. Pode me acompanhar lá no Galvão Tots BA, tá bom? E minha gratidão, grande Vitor. Obrigado a todos vocês. Fiquem com Deus e sejam conscientes em tudo que fazem. Galvão, obrigado a você mais uma vez, viu? Foi muito bacana a live. Até a próxima. Valeu, gente. Brasil. Tamo junto. Tchau, tchau. Tchau, Abraço. tchau. Um abraço, gente.